Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 6 de fevereiro de 2013. O carnaval está chegando e com ele as doenças infecciosas. Algumas podem ser adquiridas com um simples beijo e um infectologista fala pra gente sobre o assunto. O governo de Minas assina protocolos de intenção que vão gerar 18 mil empregos no Triângulo Mineiro. Mais despesas no início do ano. Nos próximos dias, o preço do pão francês deve subir em mais de 10%. Estas e outras informações a partir de agora no TV Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Depois da preocupação com as despesas no início do ano, como impostos e matrículas escolares, é hora do consumidor ficar atento aos reajustes na alimentação. Nos próximos dias, o preço do pão francês deve subir mais de 10%. Esta padaria, no bairro Santa Mônica, produz 250 quilos de pães diariamente. O produto é o mais procurado pelos consumidores que passam por aqui. Mas na próxima semana, eles vão ter uma novidade. O preço do quilo, que era R$ 6,99, vai subir. O trigo alterou muito, aumentou a média de 35%. A farinha de trigo hoje, o aumento dela foi de 35%. O aumento no preço dos alimentos produzidos à base de trigo era previsto, já que 50% dos grãos utilizados no Brasil é importado. De acordo com este economista, dois fatores vão influenciar neste reajuste. Por um lado, a menor produção de trigo no mercado global, causada pela queda da safra na Argentina, que foi 30% menor do que o ano passado, e, por outro lado, pela chegada do inverno no hemisfério norte. Isso faz com que a oferta de trigo para a produção da farinha de trigo, matéria-prima fundamental para o pão, se reduza e, desta forma, o preço dessa matéria-prima se eleve. Pão francês, bolo e roscas, todos vão ficar mais caros. O reajuste nas panificadoras deve ser de 10% a 20%. E a notícia parece não ter agradado os clientes. O salário mínimo sobe pouco e tudo sobe, né? Isso vai pesar mais no orçamento, né? Se for botar na ponta do lápis, vai dar um aumento bem bom. Pra gente que trabalha tem salário mínimo, dá diferença, sim. Eu acho que deveria pensar um pouquinho antes de reajustar esse valor aí. Essa diferença aí pode ser bem interessante se pudesse economizar. Segundo o economista, para não pesar no bolso, o ideal é o consumidor refazer o orçamento na hora do café da manhã. A melhor forma agora de ele conseguir fazer isso sem ter um aumento de custo muito grande, corroendo a sua renda, é tentar reorganizar o quanto ele consome e distribuir isso daí ao longo do tempo. É a única forma de ele conseguir fazer com que o impacto no seu orçamento doméstico seja menor. O carnaval é sinônimo de muita folia e no meio desta festa toda, muitos foliões esquecem de cuidar da saúde. No meio dessa pegação, como muitos chamam, muitas doenças podem ser adquiridas, principalmente as doenças sexualmente transmissíveis. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a doutora Marcela Menezes, que é infectologista. Doutora Marcela, obrigado, boa noite, obrigado pela presença. Eu gostaria de saber o seguinte, a gente começa a nossa entrevista falando do mais comum e o mais grave, que são as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. As pessoas estão se cuidando mais ou nessa época do ano, misturado à bebedeira, à folia, acabam esquecendo de usar preservativo, de se cuidar e aí tem muitos problemas ainda? O que a gente vê hoje no dia a dia, principalmente consultório de pronto-socorro, é que realmente essa preocupação com a prevenção ainda é baixa. A gente vê que principalmente nessa época de carnaval, que as pessoas se empolgam com a dança e com as bebidas, o uso do preservativo é baixo. E aí, com isso, as DSTs se prolongam aí na transmissão entre as pessoas. Isso significa que durante carnaval a bebida é um grande causador de problemas como essas doenças aí, porque acaba que as pessoas talvez que se tivessem em sã consciência, talvez se importariam mais e talvez elas usariam preservativos e quando estão um pouco exageradas na bebida, elas acabam fazendo de qualquer jeito. Eu acho que sim, porque quando a gente está conversando com esses pacientes no consultório, eles ali em sã consciência, eles falam que usam o preservativo. Mas quando a gente começa a conversar
sai e fala, mas essa doença só tem como ser pega dessa maneira, aí eles acabam falando, pode ter sido numa festa que eu fui e realmente me descuidei e não usei preservativo. Então, às vezes a pessoa acha que com ela isso pode não acontecer e acaba não usando preservativo e saindo, inclusive beijando todas as pessoas e aí as doenças. Parece que virou moda, né, essa questão de carnaval, igual a gente falou no início, né, é época de pegação, eles usam muito esse termo. E as pessoas começam, tem gente que faz conta de quantas pessoas beijam durante a festa, né, e acham que estão contando vantagem e fazem essas contas. E aí vem uma outra doença que muita gente não conhece, que é a doença do beijo. O que é isso, doutora Marcela? Isso mesmo, a gente tem a doença do beijo, que cientificamente falando, é a doença da mononucleose infecciosa, né, causada por um vírus, o vírus do Epstein-Barr, que ela é transmitida pela saliva. E como em muitos pacientes essa doença não causa tantos sinais e sintomas, algumas pessoas já teve essa doença no passado e é imune, então ela pode pegar sem nem saber que a outra pessoa está infectada, porque não tem nada, assim, aparentemente, que mostre que essa pessoa esteja com essa doença. Então, para as pessoas que gostam de beijar muito no carnaval e não se cuidam, o que pode acontecer caso ela pegue uma doença dessa? Então, a síndrome da mononucleose infecciosa, a doença do beijo, na maioria dos pacientes, ela é uma doença autolimitada. Ela vai dar alguns sinais e sintomas como febre, dor no corpo, e em alguns pacientes dá os gânglios incham, pode ter aumento do fígado e do baço. E, na verdade, tratamento específico não existe, é somente tratamento de suporte. Bom, além da doença do beijo, das DST, eu gostaria de saber se existem outras doenças, até aquelas que não precisam de um contato direto, ou pelo menos aquelas que se manifestam através do que a gente chama de aglomeração de pessoa em frente a um palco, e chuva, e todo mundo suado, e pulando, encostando no outro. Tem perigo também? Então, eu acho que nessa época do ano, o foco principal cai sobre as DSTs. Porque realmente as pessoas não utilizam preservativo, que é a melhor forma de prevenção. Mas em toda aglomeração existe o risco de outras doenças, como doenças infecciosas por via respiratória, que pode ser transmitido por vias respiratórias, como a gripe, pneumonia. Então, isso também se dá mais em ambiente mais fechado. Uhum. Então, num ambiente fechado, com essa aglomeração de pessoas, o risco dessas doenças também existe. Em ambientes abertos, que existem muita aglomeração, a gente sabe que em alguns carnavais da região aqui, por exemplo, em Ituiutaba, que tem um grande número de pessoas, a gente sabe que às vezes é em local aberto, mas o fato de ter milhares de pessoas juntas, pode transmitir, por exemplo, vírus da gripe, inclusive o HN1, pneumonia, alguma coisa nesse sentido, e se agrava com esse tempo de chuva também? Uhum. Poder transmitir pode, é que a gente tem um pouco assim da sazonalidade, agora não é tanto a época do H1N1, não é época dessas doenças principais, mas se uma pessoa estiver infectada e tiver contato ali próximo com outra, isso pode acontecer. Né? Nessa época também das chuvas, muito comum as diarreias, vômitos, que realmente a gente também vê isso nos dias mesmo do carnaval, o atendimento no pronto-socorro dessas doenças também aumenta. E vale lembrar que não é só a questão de doença do beijo, doença sexualmente transmissível. Rapidinho, só para falar, tem a questão das comidas também, já que você falou de diarreia, vômito, as pessoas têm que tomar cuidado para não pegar alguma infecção baseada em alimentos inapropriados. Sim, com a intoxicação alimentar, pode ter intoxicação alimentar ali com bactérias e a pessoa fazer uma diarreia infecciosa também. Tem que ter cuidado com a alimentação também. O ideal é procurar um médico na hora que acontecer isso, né? Com certeza, qualquer sintoma, né, que a pessoa apresente, procurar sempre o atendimento médico. Doutora Marcela, muito obrigado. Infelizmente o tempo acabou, mas eu creio que a gente vai ter muitos assuntos para a gente conversar. Você volta mais vezes aqui no nosso programa. Muito obrigado. Com certeza, é um prazer. Bom carnaval. Obrigada. E agora é a previsão do tempo para quinta-feira. Há condições de chuvas fortes acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas no Triângulo Mineiro. Nas outras regiões ocorrem pancadas de chuva em áreas isoladas. Em Uberlândia, frio pela manhã, sol no período da tarde e não deve chover. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 24. Veja agora outras temperaturas em outras cidades vizinhas. Em Tupaciguara, a previsão é de dia chuvoso por toda a manhã. À tarde e à noite, tempo estável, mínima de 18 e máxima de 24 graus. Sol com muitas nuvens durante o dia em Prata. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima é de 22 graus. O tempo em Campina Verde amanhece parcialmente nublado. À tarde e à noite deve chover, mínima de 21 e a máxima não deve passar dos 27 graus.
Em Água Comprida, a quinta-feira é de sol pela manhã. Tempo quente no período da tarde, à noite céu parcialmente nublado. A temperatura varia entre 20 e 29 graus. E depois do intervalo, você vai ver o que os representantes do CREA discutiram hoje pela manhã para falar sobre o crescimento da cidade de Uberlândia. A gente volta já. Se na faixa alguém chegou, parou. Se a mamãe disse alô, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Eu sou uma empreendedora individual. Posso garantir uma aposentadoria tranquila? Contribuindo com a Previdência você pode. Basta pagar sua contribuição de R$ 31,10 até o dia 20 de cada mês para garantir benefícios como aposentadoria por idade, salário maternidade, auxílio doença e outros. Emita sua guia pelo portal do empreendedor. Ministério da Previdência Social. Governo Federal. Representantes do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, se reúnem em Uberlândia para discutir os diferentes pontos envolvidos no crescimento descontrolado da cidade. Referência como polo industrial e econômico, Uberlândia é cada vez mais visada por investidores e estudantes. Segundo os especialistas, o crescimento da cidade é acelerado. Além do trânsito intenso por todos os bairros, é possível encontrar obras em andamento e lotes disponíveis para a construção de mais imóveis. Nós crescemos aí quase que 2 a 3 vezes a média nacional e quase o dobro da média estadual. Então, é um crescimento, por um lado, preocupante e, por um outro lado, que nos engrandece. A cidade está sendo tão bem procurada e o que nós estamos procurando fazer é preparar a Uberlândia para atender essa população crescente nessa velocidade. Para tentar controlar este crescimento desordenado, um grupo de profissionais, entre engenheiros, agrônomos e arquitetos, se reuniu para discutir problemas e propor soluções para melhorar a qualidade de vida dos moradores. Levantar os problemas, ouvindo os profissionais da área, um evento muito técnico. Nós queremos ouvir os profissionais da área, ouvir a sociedade, que se tiver interesse, se tiver alguma ideia, também as portas estão abertas. Queremos ouvir a todos para ajudar a trazer soluções, direcionar soluções para que esses problemas minimizem o impacto da chuva, que nós temos visto problemas aqui em Uberlândia, Araguari, que nós tivemos problemas sérios. Nos últimos anos, a média de crescimento de Uberlândia foi maior do que a do estado e do país. Enquanto Minas Gerais cresceu 0,66%, a média de Uberlândia foi de 1,8%. A expectativa é que em 2020 a cidade tenha mais de 1 milhão de habitantes. Então nós precisamos fazer uma reorganização urbana, deslocando alguns centros de aglomeração para outros setores, uma readequação de áreas que podem ser melhor utilizadas, né? Distribuir melhor essa população para que a gente possa circular melhor na cidade, melhorar as vias, construir alguns viadutos. Para solucionar problemas de trânsito, por exemplo, um projeto para a implantação do veículo leve sobre trilhos está em andamento. Segundo o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, as propostas discutidas vão ser apresentadas às autoridades para serem colocadas em prática. O CREA não coloca isso em prática. Quem coloca isso em prática são os órgãos governamentais. O próximo passo é que na segunda etapa desse evento, no final, nós vamos apresentar um trabalho final onde teremos todas essas ideias que foram levantadas, prioritárias, de maneira que a gente possa, junto com o governo do Estado, o Ministério Público, a gente possa direcionar isso aos respectivos responsáveis, que podem ser o governo municipal, estadual, federal, até mesmo necessidades que o próprio CREA, responsabilidade que o próprio CREA tem que encaminhar soluções.
A Escola Processual do Triângulo Mineiro, Novos Paradigmas e Direitos Fundamentais. Este é o tema da palestra que o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Humberto Teodoro Júnior, fará em Uberlândia amanhã. Para saber o que acontece então na OAB, eu vou conversar com o Wendel de Brito, que é um dos organizadores, advogados, e que vai falar para a gente como é que é a expectativa. Eu já estou sabendo que já acabou, as inscrições já se esgotaram para essa palestra, mas a gente pode falar um pouco do tema, né? O que é isso, Wendel? Escola Processual do Triângulo Mineiro, Novos Paradigmas e Direitos Fundamentais. Boa noite. Boa noite, Kelson. Boa noite, prezados telespectadores. A Escola de Processo do Triângulo Mineiro foi um movimento de pensamento jurídico que saiu da região do Triângulo Mineiro e que teve como alguns dos membros o professor Jaci de Assis da Universidade Federal de Uberlândia, professor Ronaldo Cunha Campos, desembargador aposentado Hernani Fidelis e também, dentre outros, o desembargador Eupídio Donizete e também o professor Humberto Teodoro Júnior. Esse movimento ele teve grande influência na forma do pensamento, de pensar juridicamente o processo civil no âmbito brasileiro. E até hoje, nós no direito, sofremos influência desse pensamento que é originário de nossa região. Então, o doutor Humberto Teodoro vai falar sobre esse tema numa nova vertente, na versão atual dessa Escola Processualística do Triângulo Mineiro. Eu sei que o tema é dele, ele que vai dar a palestra, mas eu gostaria que você pelo menos adiantasse um pouco, já que vocês estão organizando, o que mudou então? Esse tema que é uma coisa que acontece há muitos anos, que é antigo, mas atualizado. Mudou muita coisa na área de vocês? Mudou. Uma das principais questões é o fato que o pensamento inicial dessa escola foi feito no Código de Processo Civil atual e, recentemente, já está no Congresso tramitando e em vias de ser aprovado um novo Código de Processo Civil, que é uma verdadeira mudança bem consistente nessa parte do direito. E um dos membros da comissão que fez o anteprojeto é justamente o professor Humberto Teodoro Júnior. Então ele deve tratar da história da Escola de Processo Civil do Triângulo, bem como dessas novas roupagens do processo civil atual. Agora eu gostaria de saber o seguinte, Wendel, a gente sabe que a palestra é amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, às 7h30 da noite, lá no auditório da OAB. Infelizmente, como você já disse, deu a notícia, ou felizmente também, né? As inscrições já estão encerradas, então não dá para ter mais novas inscrições. Mas para quem vai participar? Qual a importância de participar de uma palestra como essa? Os advogados, as pessoas que estão dentro da área de direito. Até quanto à limitação das inscrições, que inicialmente o auditório da OAB foi colocado como um segundo momento, justamente porque a procura foi grande. Mas mesmo com o aumento das vagas disponíveis, também foram todas preenchidas. E pretendemos, depois, em uma nova fase, um novo momento, trazer o professor Humberto Teodoro de novo para falar para mais pessoas. A importância desse tema é porque é o seguinte, você tem, inicialmente, um dos maiores juristas do país, né, da atualidade, falando de um tema altamente interessante para a região, para os operadores do direito da região, né, uma pessoa que participou desse próprio movimento da Escola de Processo do Triângulo Mineiro, e também com alta bagagem, por ser ex-professor, a professora aposentada da UFMG, por ser um desembargador aposentado, um dos autores desse projeto do Código de Processo Civil que está em vias de ser aprovado. Então, é uma oportunidade, como se diz, única, né? Então, será para aqueles que conseguiram fazer a inscrição, será de muita valia. Tá certo. Wendel, muito obrigado. A gente espera que vocês façam mais programas como esse. E é claro que a gente vai divulgar aqui na TV Universitária. Vale lembrar também que, além da OAB, o pessoal do curso de Direito aqui da UF está envolvido também nessa organização, né? Isso é muito bom vocês fazerem essa união para trazer eventos importantes como esse. E quem sabe não seja uma oportunidade única essa do desembargador, porque pelo jeito, o currículo que eu tenho aqui em mãos dele e por tudo que você falou, vale a pena tentar trazê-lo numa outra oportunidade, quem sabe, mais para frente. Wendel, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e realmente ouvir o professor Humberto Teodoro Júnior, né, nunca é demais. Ainda mais, esse é um dos projetos do curso de mestrado de Direito Público da Universidade, né? Esperamos trazer não só o professor Humberto, né, e
tantos outros juristas que possam enriquecer a comunidade acadêmica e a sociedade. Tá certo. Obrigado. Boa palestra para você lá, amanhã. Obrigado. Daqui a pouco, saiba o que fazer para evitar o transtorno de uma reação alérgica no verão. A gente volta já. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O pessoal da sua rua não dá chance pra dengue, hein? Não custa nada a gente fazer a nossa parte, né? Os casos de dengue estão diminuindo, mas não deixa a prevenção de lado. O SUS treinou milhares de agentes de saúde para ajudar no combate. Receba-os bem. Conte também com a sua família e os vizinhos. Vencer a dengue depende de cada um de nós. Dengue é fácil combater, só não pode esquecer. Ministério da Saúde, Governo Federal. O governador de Minas Gerais assinou protocolos de intenção que vão gerar 18 mil empregos no Triângulo Mineiro. Em 13 empreendimentos da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool, por exemplo, serão investidos cerca de 2,4 bilhões nas cidades de Uberaba e Uberlândia. O governador Antônio Anastasia assinou no Palácio Tiradentes protocolos de intenção para instalação e ampliação de 3 empreendimentos da Companhia Mineira de Açúcar e Álcool em Minas Gerais. Juntos, os empreendimentos em Uberaba e Uberlândia terão investimentos de cerca de 2,4 bilhões de reais e vão gerar aproximadamente 18 mil empregos, sendo 7.700 diretos e 10.200 indiretos no Triângulo Mineiro. De acordo com o presidente da empresa, Carlos Eduardo Turcheto Santos, a colheita da cana-de-açúcar é toda mecanizada. É importante salientar na geração de emprego que a companhia desde o início não existe queima nem corte manual de cana. A cana é toda plantada e colhida mecanicamente com os funcionários contratados e desenvolvidos na região. São eles que hoje pilotam nossas máquinas, nossas colhedoras, que são todas automatizadas, com cabines com joystick, uma máquina que custa em volta de R$1 milhão, que são treinadas por gente que nós formamos na região. Contratamos padeiros, office boys e temos uma equipe hoje de mulheres também, de donas de casas que nós formamos e compõe a nossa força de trabalho hoje, salientando, 100% mecanizada, deixando essa palha no campo, não existe queima e não existe corte de cana manual. Espirrar várias vezes seguidas, dor de cabeça e em volta dos olhos, irritação na pele. Estes são alguns tipos de alergias que são comuns nessa época do ano e que incomodam muita gente. Saiba o que fazer para evitar o transtorno de uma reação alérgica no verão. No céu, o sol comprova que ainda é verão, mas na casa de Cíntia, o clima não é dos melhores. As chuvas esporádicas do período mofam paredes. Resultado, as crises de rinite da dona de casa aumentam e a professora sofre. Muitas dores, nessa região nasal, na região por cima da área dos olhos, uma coriza intensa, espirro, uma crise de espirro. E coça muito, sabe? A gente sente que o rosto coça bastante, fica formigando. Antialérgicos e soro passaram a ser os companheiros inseparáveis de Cíntia, que não pode ficar exposta a determinados tipos de produtos ou mercadorias. Poeira, mofo, carpete, bicho de pelúcia, tudo que acumula pó. E às vezes até assim, animais domésticos, o cachorrinho, o gato. O calor da estação, segundo os médicos, desencadeia uma série de reações alérgicas nas pessoas. Os casos mais comuns são registrados no nariz, olhos, gargantas e na pele. O público-alvo geralmente são crianças e idosos. Tem as doenças alérgicas, que são a rinite alérgica e a asma ou bronquite, e tem as doenças infecciosas, que parecem um pouco,
mas também são causadas, nesse caso, por ou vírus ou bactérias, que são as sinusites, otites, amidalites, gripe e resfriado. A Organização Mundial de Saúde aponta que mais de 40% da população possui algum tipo de alergia. Para quem gosta de andar na moda, não dispensa um colar ou qualquer tipo de acessório, o perigo pode estar nos metais e bijuterias. De acordo com esta dermatologista, determinados metais em contato com a pele não combinam. Se essa pele estiver um pouco macerada, às vezes por conta desse suor que aumenta a fricção, você acaba aumentando o contato e com mais chance de ter aí essa dermatite de contato, seja metal, maquiagem, tem vários tipos, né? Qualquer tipo. Então, quando a pele está um pouco macerada por conta do suor, da fricção, aumenta a chance de desencadear o quadro. Segundo ainda especialistas, todo cuidado é pouco para quem tem algum tipo de alergia. Na questão das crianças e dos idosos, né, os casos mais graves estão nessas faixas etárias. Então, infecções respiratórias, gripes, resfriados, tem que ter uma atenção maior, principalmente se a febre estiver sendo alta, os sintomas estiverem tosse muito carregada, tem que procurar o médico para poder avaliar. É manter aí uma pele hidratada, então assim, evitar banhos muito quentes, muito demorados, evitar bucha de banho com frequência, que acaba tirando a proteção natural da pele, e logo imediatamente após o banho aplicar um hidratante que tenha uma camada de proteção legal. Faz tipo um filme isolante mesmo na pele, que evita o contato com substâncias que potencialmente podem dar alergia. E com estas informações, o TVU Notícias de hoje fica por aqui, mas lembrando, amanhã quinta-feira eu estarei de volta juntamente com a nossa equipe do TVU Notícias para trazer muito mais para você. Às 6h30 da noite, é claro que a gente te espera. Até lá!